Imagine que você está em um quarto escuro, clamando por uma luz que você tem certeza que existe. Você gasta sua voz, suas lágrimas e suas últimas forças pedindo por alívio. E o que você recebe de volta não é o socorro, mas o peso de um silêncio absoluto. Dizem que a oração é a chave que abre as portas do céu. Mas, e se essa chave estiver girando em uma fechadura que foi selada por dentro? Muitas vezes, ouvimos que a dor é um teste ou que o sofrimento é uma ponte. Mas há um momento específico, um ponto de ruptura, onde a oração deixa de ser um consolo e se torna uma testemunha silenciosa da sua própria agonia. Você já sentiu que, quanto mais você ora, mais o fardo parece se ajustar perfeitamente aos seus ombros, como se tivesse sido desenhado sob medida? Nós fomos ensinados que pedir é o primeiro passo para receber. No entanto, existe uma realidade que raramente é discutida nos altares, a realidade daqueles que dobraram os joelhos com esperança e se levantaram com o dobro de peso. O que acontece com a mente de alguém quando o ato sagrado da petição encontra uma barreira de indiferença cósmica? Seria a oração um diálogo de cura ou apenas um monólogo desesperado que ecoa nas paredes da sua própria mente, enquanto o sofrimento continua seu curso, imutável e frio? Talvez o maior desconforto não seja a ausência de uma resposta. Talvez seja a possibilidade de que o sofrimento não seja um erro de percurso, mas o objetivo final. A base de quase toda jornada espiritual reside em uma promessa de intimidade, a ideia de que você não está sozinho. Aprendemos, desde muito cedo, que existe um canal direto com o Criador. A oração é apresentada como o suspiro da alma, um refúgio onde o finito toca o infinito. É o lugar onde as injustiças do mundo deveriam perder o peso, onde a angústia encontra um propósito e onde o choro é, invariavelmente, ouvido. Essa crença é fundamentada no conceito de um pai que cuida. Se um pai terreno não daria uma pedra ao filho que pede pão, quanto mais uma divindade onipotente ofereceria paz ao que está em tormento. É uma estrutura de pensamento que oferece segurança. Ela transforma o caos da vida em algo ordenado. Se você sofre, há um motivo. Se você pede, há uma resposta. A oração, nesse contexto, funciona como um oxigênio metafísico. Ela sustenta a esperança de que o sofrimento é apenas um capítulo temporário, uma sala de espera para o milagre que está por vir. É uma prática de entrega total, onde você deposita suas vulnerabilidades aos pés de algo maior, confiando que essa entrega é, por si só, o início da sua libertação. Nós nos apegamos a essa narrativa porque ela torna o mundo suportável. A ideia de que Deus está no controle serve como um amortecedor para as quedas brutais da existência. Acreditamos que o som da nossa voz atravessa as nuvens e alcança um coração que se importa. É uma conexão baseada na justiça e no amor. O justo clama e o alto responde. Mas é justamente aqui, no centro dessa segurança confortável, que a sombra começa a crescer. Quando a crença é absoluta, o silêncio que a segue se torna ensurdecedor. Se a promessa é a de que seremos ouvidos, o que significa quando o cenário ao nosso redor permanece exatamente o mesmo, ou piora, enquanto as palavras ainda estão quentes em nossos lábios? Aqui, a lógica começa a entrar em um território pantanoso. Se aceitamos que Deus é onisciente, Ele já sabe exatamente o que você está sentindo e o tamanho da sua dor antes mesmo de você abrir a boca. Se Ele é onipotente, Ele tem o poder de cessar esse sofrimento em um piscar de olhos. Então, surge o paradoxo: por que o ritual da súplica é exigido? Se você precisa implorar para que uma agonia termine, e essa agonia persiste, somos forçados a encarar 3 possibilidades desconfortáveis. A primeira é que a oração não muda a vontade divina, o que a tornaria um exercício inútil de retórica. A segunda é que a vontade divina inclui, deliberadamente, a manutenção da sua dor. E a terceira, talvez a mais perturbadora, é que o sofrimento não é um teste para a sua fé, mas um componente essencial do plano, algo que não deve ser removido, não importa o quão alto você grite. Imagine um cirurgião que ouve os gritos de um paciente, mas continua o corte sem anestesia. O paciente pede para parar,
mas o médico permanece em silêncio, focado na incisão. No plano espiritual, nos dizem que esse corte é para o nosso bem. Mas, e se o propósito da oração não for mudar a mente de Deus, mas apenas fazer você aceitar o golpe? Isso cria uma tensão psicológica exaustiva. Você é incentivado a pedir, mas condicionado a aceitar ou não como uma prova de maturidade. Isso transforma a oração em um ciclo de autossugestão. Você pede alívio, não recebe, e então se culpa por não ter fé suficiente ou por não entender um propósito maior que nunca se revela. O desconforto surge quando percebemos que, muitas vezes, a oração não altera a realidade externa. Ela apenas tenta anestesiar a sua resistência ao sofrimento. Você continua sofrendo, mas agora com a carga adicional de acreditar que esse sofrimento é assistido, monitorado e, de certa forma, permitido por quem poderia pará-lo. Se o socorro não vem, a oração se torna apenas a trilha sonora da sua própria desintegração. Chegamos ao ponto onde a esperança se torna um labirinto. Se a oração não interrompe a queda, talvez ela seja o que garante que você sinta cada segundo do impacto. Já parou para pensar que, ao orar no meio do sofrimento, você está mantendo os seus olhos fixos na ferida? O ato de pedir por alívio é o lembrete constante de que a dor ainda está lá, latejando, ignorada por quem tem o poder de curá-la. E é nesse cenário que o silêncio de Deus deixa de ser uma ausência de som para se tornar uma presença pesada, quase tátil. Se o sofrimento continua apesar do clamor, a dúvida deixa de ser sobre a existência de uma força superior e passa a ser sobre a natureza dessa força. Estaríamos nós imersos em um sistema onde a dor é a única linguagem que realmente importa, onde a oração serve apenas para que o sofredor reconheça sua própria impotência diante do inevitável. Não há uma resposta reconfortante esperando no final deste raciocínio. O que sobra é o eco de joelhos que se dobram e o som de uma vida que continua a se quebrar em silêncio. Talvez a resposta mais terrível não seja que Deus não está ouvindo. Talvez a resposta seja que Ele está ouvindo tudo. E decidiu que você deve continuar exatamente onde está. Na próxima vez que você fechar os olhos para falar com o alto, preste atenção. O que você sente não é a paz que excede o entendimento. É apenas o peso do mundo voltando para o seu lugar, enquanto o céu permanece, como sempre, imóvel. Ore, mas não se espante se, ao abrir os olhos, a única coisa que mudou foi o tempo que você perdeu esperando.